aproximadamente. Então, inicia-se aqui a nossa gravação, a palestra, cujo título é A Gramática de Anchieta, Pesquisa em Historiografia Linguística. Esse é um tema que a gente desenvolve no programa de pós-graduação Estudos de Linguagem da UF, dentro da disciplina de Historiografia da Linguística e dentro do subcampo da disciplina, que é o campo da História da Gramática. A gramática de Anchieta é a primeira gramática que foi escrita no Brasil, em território brasileiro, e publicada em Portugal no ano de 1595. Eu sou o professor Leonardo Cautner, da UF, também da Academia Brasileira de Filologia, e bolsista, cientista nosso estado da FAPERJ. Aqui a gente tem uma imagem do nosso campus, da UF, e também algumas informações sobre o nosso projeto de pesquisa que é desenvolvido no programa de pós-graduação Estudos da Linguagem. O título do projeto é História do Pensamento Linguístico no Brasil, em que a gente estuda o pensamento linguístico no Brasil do século XVI até o século XX. E a fase que o projeto está nessa etapa de execução é o período de 1500 a 1621, que marca a chegada da metalinguagem, quer dizer, quando o pensamento linguístico no Brasil ele começa a se constituir, quando vem as primeiras gramáticas escritas no contexto brasileiro. A metalinguagem vai caracterizar esses textos gramaticais de 1500 a 1621. O projeto é desenvolvido na nossa pós, e é financiado pela FAPERJ, com a Bolsa Cientista Nosso Estado. Nosso grupo de pesquisas é o grupo Filologia, Línguas Clássicas e Línguas Formadoras da Cultura Nacional, registrado no CNPq. Temos um site, filologia.uf.br, e a nossa fundamentação teórica na área de historiografia da linguística e ecolinguística, para trabalhar os documentos da época, os documentos do período colonial, sobretudo apoiada na obra de Sylvain Yoru, Pierre Swigers, Konrad Korner, Otto Schwarz e Udo Couto. Um tema transversal que a gente trabalha é a análise glotopolítica, de como o pensamento linguístico se desenvolveu nesse período da colônia, depois mudou na época da independência do Brasil e chegou até a linguística nas nossas universidades. É um processo histórico de longa duração, mais ou menos 4 séculos de informações, mas que a gente vai estudando, sobretudo, a mudança de pensamento linguístico ao longo dessa época. Então, a metalinguagem que era aplicada na época de Anchieta era uma metalinguagem já em língua portuguesa. Eles já usavam a língua portuguesa para debater gramática, para debater língua, mas era uma metalinguagem traduzida e adaptada do latim. Eles traduziam do latim a gramática para construir gramáticas escritas em língua portuguesa, em outras línguas também. A ecologia cultural, como a gente trabalha século XVI e a gente trabalha com o período colonial brasileiro, a gente tem um trabalho muito vinculado também nessa época às línguas indígenas, que eram as línguas majoritárias do contexto do território do Brasil. Então, como Anchieta era um jesuíta, a gente tem uma inspiração numa citação da Laudato Si, que diz que a gente deve trabalhar, integrar a história, a cultura e a arquitetura de um lugar, salvaguardando a sua identidade original. E a identidade original do Brasil é vinculada às línguas indígenas. Por isso, a ecologia envolve também o cuidado das riquezas culturais da humanidade no seu sentido mais amplo. A gramática de Anchieta é um produto cultural da época dele. É um produto cultural do Brasil, e é um produto cultural que reflete sobre as línguas indígenas que eram faladas no Brasil, também fazem parte do patrimônio ecológico do Brasil. Nós estamos no contexto da década internacional das línguas indígenas, que vai de 2022 a 2032, conforme um documento da Unesco, uma resolução da ONU, em que se cogita, chamar a atenção global para a situação crítica de muitas línguas autóctones, para mobilizar as partes interessadas e recursos para sua preservação, revitalização e promoção.
Então, estudar a gramática de Anchieta também, de certa forma, contribui para revitalizar, preservar e promover o estudo sobre as línguas indígenas, né, do Brasil. No caso, a língua que Anchieta descreveu, a língua tupinambá, é uma língua que não está mais em uso, né, mas é uma língua que pode ser estudada a partir da reconstituição histórica. Né? Quando a gente volta na reconstituição histórica do que era o Brasil da época de Anchieta, né, antes, né, até de Anchieta chegar ao Brasil, a gente volta para o período do início da colonização, da partilha do território, né, pelos colonizadores portugueses. Anchieta chega ao Brasil em 1553, mas 20 anos antes era a época das capitanias hereditárias, né? Então a gente tem aqui o mapa político, né, da divisão dessas capitanias. O limite máximo, né, da colonização portuguesa ia até Itamaracá. Itamaracá era o território, nessa época de 1534, que seria considerado o limite, onde ficavam os potiguares, né? Que seria o povo, né, limítrofe ali, a região limítrofe, né, da colônia portuguesa da época. Né? Então, a língua tupinambá que Anchieta descreve era falada de Itamaracá até mais ou menos São Vicente. Né? Quer dizer, na verdade, até o Rio de Janeiro. Em São Vicente já se falava uma língua, uma variação da língua. Né? Então, a língua tupinambá era falada em Itamaracá, falada em Pernambuco, falada na Bahia, falada em Ilhéus, em Porto Seguro, no Espírito Santo, né? E chegava ali mais ou menos até a região de São Tomé, né? Mas em São Vicente, né, até o Rio de Janeiro, até os Tamoios, no Rio de Janeiro, se falava a língua tupinambá, na costa do Brasil. Então, abaixo ali do Rio de Janeiro, quando chegava na capitania de São Vicente, na região de Piratininga, se falava a língua tupi, que era uma variação do tupinambá. Então, a gramática que Anchieta escreve é de uma língua que era falada em toda essa faixa litorânea. Né? Foi a primeira língua registrada, né, em Porto Seguro, né? Registrada em Ilhéus, na Bahia, enfim. Né? Era a língua mais usada na costa do Brasil da época, falada pelas populações, pelas comunidades indígenas. Né? Essa língua foi aprendida pelos colonizadores europeus e, posteriormente, os missionários escreveram uma gramática dessa língua para ensinar a língua para outros missionários europeus também. Então, havia, na época, os intérpretes, que interpretavam a língua indígena, se comunicavam com os povos indígenas, que eram majoritários no território, né? E, posteriormente, essa língua virou uma gramática, né? Ela foi gramatizada, né? Ela teve um vocabulário, virou uma gramática, e posteriormente houve até a tradução da doutrina cristã para essa língua indígena, né, que é o tupinambá. Então, a gente pode traçar, em linhas gerais, o panorama linguístico do Brasil do século XVI, né, dentro do conceito teórico de ecologia do contato de línguas. Né? Então, 1500 ali, aproximadamente, o início do processo do contato linguístico, né, os primeiros navegadores, com a atividade econômica mercantil do pau-brasil. Então, a extração de pau-brasil no território, ela dependia de uma língua de contato. Né? Uma língua tinha que ser falada com as comunidades indígenas para fazer o escambo, né? A troca de mercadorias. Né? Então, de 1500 até 1532, tem a organização de algumas feitorias, principalmente em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, né, em Porto Seguro, quer dizer, Porto Seguro, aí descendo Cabo Frio, chegava até São Vicente, até Cananéia, né, que seria a atual Santa Catarina. Né? Então, havia uma série de feitorias, pequenas construções, né, em que ficavam degredados portugueses, né, vinham também navegadores franceses para a região, e entre 1500 e 1532, um contato intenso com a língua tupinambá, né? Essa língua que era falada da região dos potiguares até dos tamoios, né? De Itamaracá até o Rio de Janeiro. Em 1532, né, vem a expedição de Martim Afonso de Souza e começa, né, a ocupação da capitania de São Vicente, a fundação da primeira vila no Brasil em 1532, atualmente, né, em São Paulo, região de São Paulo, né, na época, a capitania de São Vicente, em que predominava a língua tupi entre os habitantes indígenas, né, da região.
1534, a capitania de Pernambuco começa a se tornar o reduto da produção de açúcar, a mudança econômica, né, e ao longo do século um dos polos de implantação da língua portuguesa e de línguas africanas, né? Então Pernambuco vai ser esse primeiro núcleo que vai ter uma maior quantidade, né, de colonizadores portugueses, né, de uso da língua portuguesa. Em 1548, estabelecimento do governo geral na Bahia, em Salvador. A implantação da língua portuguesa continua nesses dois polos, né, Pernambuco e em Salvador também. No restante do Brasil, né, a língua tupinambá era a principal. Em 1551, os jesuítas fundam o Colégio Jesuítico de Vitória, também um reduto de emprego da língua indígena, né, na capitania do Espírito Santo. 1555 a 1567, durante 12 anos, a França Antártica, quando os franceses tentaram fundar uma colônia no Rio de Janeiro, né? E há um grande registro, né, da cultura indígena tupinambá feita por esses franceses, né? São expulsos nos atos da fundação do Rio de Janeiro. E na fundação do Rio de Janeiro ainda havia a predominância da língua indígena, em 1565, aqui no Brasil, né? Então, durante todo o século XVI, a língua portuguesa era uma língua minorizada, né, uma língua minoritária, falada muito em Pernambuco, muito em Salvador, na Bahia, mas pouquíssimo expressiva, né, a língua portuguesa nas demais capitanias e nas demais regiões da colônia, né? A língua tupinambá era a língua que realmente era a língua de comunicação que havia nos demais territórios, né? Então, a gente pode fazer uma divisão territorial, né, das principais línguas em uso em contato no Brasil do século XVI. Língua portuguesa, maior presença na Bahia, por conta da administração do governo geral, e na capitania de Pernambuco, onde tinha maior atividade econômica. Língua tupinambá, maior presença nas demais regiões litorâneas, com presença portuguesa, entre a região dos Potiguares, né, Itamaracá, os Tamoios, Rio de Janeiro. Língua tupi na capitania de São Vicente. Línguas africanas do grupo Banto, na Bahia e Pernambuco, pela atividade açucareira, né? A língua de Angola, a língua da Guiné, né, começa a chegar à Bahia e Pernambuco também no século XVI. Demais línguas indígenas distribuídas ao longo do território, as línguas G, né, porque as línguas da família Tupi-Guarani predominavam, mas as línguas G eram rotuladas na época como línguas dos tapuia, os inimigos, os bárbaros. Então, quer dizer, até os povos, né, de origem matriz tupi, eles rejeitavam esses povos que eram os tapuia, que eram muito mal vistos pelo colonizador, né, e sofreram muita violência no século XVI. Né? Os tapuia eram como os aimoré, por exemplo, os vaitacá, né, o goitacá, eram outros povos indígenas que falavam uma língua diferente, né, da língua tupinambá. A língua tupinambá passou a ser chamada de língua brasílica no século XVII e virou uma das línguas gerais, né, do contato com os povos indígenas. Né? A gramática de Anchieta, ela vai ser um texto escrito em português. Anchieta debatia a língua indígena em língua portuguesa, né, e ele vai, em língua portuguesa, descrever a língua tupinambá, né? E a fonte principal da gramática de Anchieta é a gramática latina humanística. Então, como é que eles faziam gramática no século XVI? A gramática ela vinha do latim e a metalinguagem ela era adaptada, traduzida do latim, primeiramente, né, traduzida para o castelhano, né, por Nebrija, né, posteriormente traduzida por Fernão de Oliveira e João de Barros para o português. Então, eles pegavam a gramática em latim, né, se apropriavam da gramática em latim, traduziam a gramática do latim para as línguas em uso. Né? Então, a fonte da gramática de Anchieta, a metalinguagem dele é em português, mas a fonte era as gramáticas escritas em latim. Né? Dentro do modelo teórico da historiografia linguística, a gente chama de gramática latina estendida, né? Conforme Sylvain Yourou, né? Uma gramática latina que é traduzida para ser aplicada em outra língua. Então, as primeiras gramáticas do português foram gramáticas traduzidas do latim, né? Isso até o século XVIII.
Anchieta fez o mesmo processo, né, de traduzir do latim para o português, e do português ele adaptou para o tupinambá, para descrever uma língua indígena, né? Foi assim que ele organizou a sua gramática, né? Então, no contexto do humanismo renascentista, né, Anchieta vai imitar essa prática, né? Como humanista, ele vai imitar essa prática de Antônio de Nebrija, uma das suas principais fontes, sobretudo para a tradução de gramáticas latinas no contexto românico, né? Então, o castelhano, né, o espanhol, já era a língua, uma das principais línguas para se debater gramática nesse século, nessa época, né? Anchieta não parte do zero. Ele vai do conhecimento do castelhano, do conhecimento do latim, do conhecimento do português, para tentar fazer uma gramática da língua indígena, da língua mais usada, né, dos indígenas tupinambás. A obra de João de Barros, que é uma das primeiras gramáticas de português de 1540, também foi fonte de Anchieta. E uma segunda fonte, além da gramática humanística, é a tradição filosófica da escolástica, né? Anchieta conhecia a filosofia da época dele, a dialética, né? E da onde vão surgir alguns conceitos gramaticais que Anchieta, né, aplica, como o conceito de proposição, o conceito de subjectum, né, que é sujeito, praedicatum, que é predicado, cópula, né, que é a percepção do verbo que a gente chama de verbo de ligação, né? Então são conceitos que atualmente a gente chama de conceitos sintáticos, né, análise sintática, mas que na época de Anchieta vinha da análise dialética, né? Além da gramática, né, Anchieta também trabalhava com a dialética. A gramática latina da época de Anchieta ela era muito próximo do que a gente compreende por morfologia, pelas formas da língua, né? A gramática latina da época dele era apenas a parte da morfologia. Então, né, essa parte da sintaxe seria dialética. Aqui está uma das principais fontes de Anchieta, né, a edição de 1492 da Gramática Castelhana, né, de Nebrija, é uma das primeiras gramáticas modernas, né, que ela Nebrija, ele teve uma prática linguística muito interessante, que ele primeiro publicou uma gramática de latim e depois, na sequência, o Nebrija traduziu a gramática de latim dele para o castelhano. Ele fundou uma tradição gramatical, né, na época dele. Foi uma revolução gramatical, né, que Nebrija faz. Então, tanto a gramática de latim do Nebrija quanto a gramática do espanhol foram fontes de Anchieta, né, para escrever a obra dele. Aqui são os temas da obra, né, a obra de Nebrija é bem extensa, né? Agora, para a gente trabalhar como, né, que Anchieta vai organizar o seu pensamento linguístico, a sua teoria, como funcionava isso no Brasil do século XVI, como foi possível Anchieta fazer uma gramática tupinambá, a gente tem que pensar na prática, né, de Anchieta, na sua prática intelectual. Então, Anchieta foi aluno em Coimbra, né, estudou latim e grego em Coimbra, estudou castelhano, né, estudou português também, estudou teoria gramatical. Quando Anchieta chega ao Brasil, ele já conhece gramática, já conhece a gramática de várias línguas. O que ele vai precisar aprender no Brasil é a língua tupinambá. E ele vai aprender a língua na tarefa de alfabetizar crianças. Né? A gente está com uma imagem aqui, que é a primeira escola de ler e escrever de Portugal, fundada em Coimbra, né? Também havia em Lisboa, né? Havia uma série de colégios de ler e escrever no século XVI. Esse modelo da escola de ler e escrever vai ser trazido ao Brasil. Então, a Anchieta vai alfabetizar crianças indígenas. Nesse processo, ele vai aprender a língua. Né? Enquanto ele fala com as crianças, ele vai começar a compreender a língua. Né? Então, são os princípios que Conrad Körner fala para analisar o pensamento linguístico. A gente tem o contexto de Anchieta, a imanência, que a gente vai ver um pouco pela gramática, né? E a adequação teórica do pensamento de Anchieta para a gente compreender nos termos gramaticais que nós conhecemos atualmente. Né? A gente, quando lê o documento de Anchieta, a gente tem que tentar traduzir para a nossa época o que é o conceito teórico, o que é o pensamento que ele tinha, né, na época dele, sobre morfologia, sintaxe, né, fonologia.
ainda que Anchieta não use esses termos, né? Ele vai usar termos diferentes, mas o pensamento linguístico dele pode ser aproximado da nossa época, né? Então, aqui está a fonte primária, né? Essa palestra não vai ser muito extensa, a gente já está passando da metade, né? Assim, da palestra, né? Porque o objetivo da palestra é dar um exemplo, né, de como é que a gente trabalha o pensamento linguístico de Anchieta, né? Então, a gente vai mostrar 3 fases do processo de crítica textual, né, de análise da fonte, né? Aqui está a fonte facsimilar, né, do capítulo 1º. A gente vai ver esse primeiro parágrafo, né? Essa é um facsímile, né, que nós temos da fonte de 1595. Foi assim que a gramática foi editada em Coimbra, né? Não é a letra de Anchieta, isso é tipografia, né? Mas esse original é atestado como uma fonte, né, que Anchieta escreveu de forma manuscrita. Em Coimbra passaram para a tipografia. É o primeiro parágrafo da obra, que é bem conhecido, né? Capítulo 1º das letras. Aí diz: nesta língua do Brasil não há F, L, S, Z, R dobrado, nem muta com líquida, ut, cra, pra, etc. Em lugar do S em princípio ou médio diccione, serve-se cedilha, com zeura, como a só, satá, né? Então, quando a gente começa a pesquisa com a gramática de Anchieta, a gente encontra essa fonte, né, que é a fonte facsimilar, da onde todas as pesquisas partem, né? Nós temos uma segunda leitura, né, que é a nossa metodologia de pesquisa, que a gente vai para uma outra fonte, que é a edição semidiplomática, né? A edição semidiplomática é quando a gente faz a transliteração, já, né, buscando caracteres aproximados para digitar o que está ali na obra. Então, a gente mantém o máximo que pode na edição semidiplomática. Já existe uma edição semidiplomática online, né? Existem 2, na verdade, né, já prontas, feitas por programas de computador, que extraíram do facsímile, né, a edição semidiplomática. Mas notem que na gramática de Anchieta não vem a tradução dos termos da língua indígena, né? Então, ainda que isso facilite o acesso para o linguista atualmente ler a gramática, a gente ainda precisa procurar entender o que é a só, satá, tim, ainupan, ruan, aimombó, aimondó, aimeng, né? Porque o Anchieta não tinha na sua prática gramatical o costume de traduzir a língua indígena, porque ele falava o tupinambá. Então vem, né, a gramática vem escrita metalinguagem, ela é toda escrita em português, alguns termos em latim que a gente tem que traduzir também, mas os termos na língua tupinambá, os exemplos, né, a exemplaridade, né, os exemplos que ele dá na gramática não são traduzidos. Então, na nossa metodologia, a gente está propondo uma tradução, uma edição nova da gramática, uma edição para ser usada em pesquisas linguísticas, né, para ser referência de quem for pesquisar a obra, que é o que a gente chama, a partir do Bruno Bassetto, né, da teoria da crítica textual, de uma edição interpretativa com tradução, né? Então, essa edição, esse seria o processo de tratamento desse texto, né, que sai lá do facsímile, vai para a semidiplomática, em terceiro tratamento, né, vai para uma edição interpretativa com tradução. Um processo que já foi feito, né, em 1990 por Armando Cardoso, né, mas ficou uma edição um pouco difícil de ser lida, né? Então, para facilitar o acesso para linguistas, né, a gente vai propor uma tradução integral da obra, né, e uma edição interpretativa. Esse processo já está sendo feito há algum tempo, né? Então, a gente tem na nossa versão, capítulo 1º das letras. Nesta língua do Brasil não há Fê, Lê, C, Z, redobrado, né? A gente tenta manter alguns traços, né, da edição semidiplomática. Aqui Anchieta diz que os indígenas Tupinambá não falavam o fonema Fê, o Lê, o C, o Z e o redobrado. Nem muda com líquida, como crá, prá. Então, Tupinambá, não, quando ele era alfabetizado em português, a criança Tupinambá era alfabetizada em português, ela não conseguia reproduzir esses sons.
Aí diz, no lugar do S, no princípio ou no meio do vocábulo, serve o C com cedilha. Então, quer dizer, o Anchieta via a diferença, né, do C cedilha para o S. É uma diferença que a gente não tem como captar atualmente, né? O que ele queria, qual diferença ele queria dar em relação ao fonema, né? Mas ele via uma diferença de marcar C cedilha com S. Aí ele dá o exemplo a só, né? A gente coloca a transliteração do Tupinambá pela linguística contemporânea, seguindo Arion Rodrigues, Eduardo Navarro, e a tradução do lado, né? A só. Eu vou, né? Então, esse é o primeiro substantivo, primeiro item lexical, né? Que Anchieta vai apresentar na sua gramática. A só. Eu vou. Satá, né? O fogo dele, traduzido pelo vocabulário na língua brasílica. Então, a nossa edição, a nossa proposta de edição é traduzir todos os termos da língua indígena. Ele diz, algumas partes da oração se acabam em tio, o que não é M nem N, quer dizer, é uma nasalização que não é N nem N. Ainda que na pronúncia se diferencie um pouco. Aí ele dá o exemplo com 3 palavras, a gente mantém a grafia de Anchieta e do lado a grafia atualizada, né? Tim, Ainupan, Ruan. Tim é nariz ou rosto, né? Ou cheiro, né? Tim é um substantivo que tem muitas acepções na língua indígena, mas geralmente nariz, cheiro, rosto, até identidade, né? Aí no pan, né? No pan é bater. A, eu bato, né? Nariz, eu bato, aí no pan. Ruan, Ruan é uma negação. Nariz, eu bato, não. Que a gente pode aproximar numa construção como eu não bato no nariz, né? Seria uma frase, né? Uma oração bem introdutória, né? Para aqueles missionários que trabalhavam com criança indígena, educação infantil. E ele diz, não há nenhuma consoante continuada com outra no mesmo vocábulo, exceto em B, em D e em G, como Aimombo, Aimondô, Aimeeng, Aimombo, Aimondô, Aimeeng, né? A transliteração com caractere segmentado, né? Com os morfemas segmentados e com a grafia contemporânea. Aimombo, eu arremesso isto. Aimondó, eu envio algo, alguém. Aimeeng, eu lhe dou isto. Né? Então, ele está ensinando ali a primeira pessoa, né, do tempo do presente na visão dele, né, do indicativo, né, esse a, né, que vai marcar a primeira pessoa e esse que vai marcar que o verbo é transitivo, né, o verbo tem uma transitividade na língua tupinambá. Então, a Anchieta está escrevendo a língua com essas categorias, né, verbais. Então, esse é o exemplo da edição interpretativa que a gente faz dessa fonte, né, esse seria o resultado final do que a gente encontra da edição semidiplomática e da edição facsimilar. Né? São 3, é o processo que a gente tem de 3 edições diferentes. Né? Essa última edição interpretativa nossa é a edição que vai facultar o acesso, né, ao texto para ele ser pesquisado por outros linguistas das novas gerações também que venham, né, estudantes que queiram ler, estudantes de graduação, de mestrado, enfim. A gente vai tentar fazer uma versão facilitada e mais acessível, né, da gramática de Anchieta. Né? Em relação a essa pesquisa, né, de montar uma nova edição da gramática de Anchieta, nós podemos perceber que a obra não apresenta uma teorização dos conceitos. Né? Quer dizer, Anchieta aplica os conceitos gramaticais, mas ele não teoriza, ele não explica. Então, ele joga na gramática verbo, pronome, preposição, posposição, né? Advérbio, mas Anchieta não faz uma definição teórica dos seus conceitos gramaticais, metatermos, mas os emprega com valor aproximado a um superestrato gramatical latino-português, é uma grammaire latine étendue, quer dizer, a gente pode ir até a gramática do latim para tentar compreender a teoria a qual Anchieta aderiu. Né? Qual a noção de verbo de Anchieta? Era a noção de verbo da gramática latina. Qual a noção de nome? Era a noção de nome da gramática latina. Né? Ele apresentava a divisão de partes da oração na obra,
Então, a gramática de Anchieta via na língua tupinambá, né, o Anchieta como gramático, ele via na língua tupinambá nome, verbo, voz ativa, verbo ativo, verbo neutro, voz passiva, quer dizer, tudo que há na gramaticografia, tudo que há na tradição gramatical latina, né, os conceitos teóricos da gramática latina, Anchieta ele vai estender para a língua tupinambá, sendo que, às vezes, né, a língua tupinambá apresenta comportamento diferente do latim, né, e do português e das línguas românicas. Né? A prosódia para contagem de sílabas é inspirada no modelo greco-latino também. Né? Então, por exemplo, ele vai fazer divisão silábica da língua tupinambá seguindo a divisão silábica do português e, por conseguinte, a divisão silábica do latim. Né? Nós temos aqui duas obras de Anchieta, né? Foram as duas obras que foram editadas em vida, né, do missionário. No mestrado e no doutorado eu trabalhei um poema que era o De Gestis Mensal, um poema escrito em latim, né, que foi editado em vida de Anchieta, e a gramática, que foi editada também em 1595, 2 anos antes do falecimento, né, de Anchieta, que foi em 1597. Então, essas duas obras de Anchieta, né, tanto a gramática quanto o poema em latim, foram obras publicadas em Coimbra, né, que mostra que o pensamento de Anchieta era vinculado a Coimbra, né, era vinculado ao Colégio das Artes de Coimbra, onde circulavam as obras dele também. Né. É muito possível que essa gramática fosse empregada em Portugal para o ensino da língua tupinambá, né, para que os missionários já chegassem falando tupinambá quando viessem ao Brasil, quando fossem para Itamaracá, para Pernambuco, para Bahia, para o Espírito Santo, né, quando chegassem no Rio de Janeiro, eles já chegassem falando a principal língua do Brasil da época, Tupinambá. Então, foi um texto que provavelmente teve uma boa circulação nesse contexto, né, conimbricense. Né? Aqui algumas referências teóricas, alguns artigos, né, publicados já dentro do projeto. Né? O projeto agora ele se encontra numa fase de estabelecimento dessa edição. Isso deve levar mais ou menos uns 3 anos para sair, né? Mas vai sair um livro, né, com a tradução da gramática, com uma edição interpretativa e também com um estudo introdutório, né, mostrando lá como de 1500 até chegar em 1595, né, a língua indígena foi estudada no Brasil, estudada em português, até os missionários conseguirem entender a obra e chegarem ao ponto de fazer uma gramática, oficializar a língua tupinambá, né, que posteriormente passou a ser chamada de língua brasílica e durou no Brasil até o século XVIII, praticamente. Né? Então, esse é o ponto em que o projeto se encontra. Né? Eu vou parar aqui a apresentação e a gravação, estou coordenando também